Antes de começar o assunto para valer, só quero dizer que não falarei aqui que você tem que evitar conversas com todo mundo, se isolar totalmente e só ficar em silêncio. Não é isso. Escute bem o que falarei agora, não precisa concordar, apenas reflita e se quiser dê uma opinião nos comentários quando acabar o vídeo. Ok? Bom, vamos ao que interessa. Hoje, quando você fala com uma pessoa, as chances são bem grandes da conversa se transformar em uma fofoca, uma discussão política ou comentário sobre futebol, algo do tipo. Fofocas eu tô fora e eu não tenho problema de vez em quando em falar sobre política ou comentar sobre futebol, mas precisa ser toda hora? Tem pessoas que simplesmente não possuem outro assunto. Se você começa a falar com elas, sabe que terá que enfrentar alguma fofoca que elas querem compartilhar ou alguma reclamação que elas possuem em relação à política brasileira. Enfim, isso passa a se tornar cada vez mais maçante, repetitivo a ponto de você querer cada vez mais se afastar desse indivíduo. A verdade é que boa parte das pessoas estão sempre enrolando no mesmo assunto. É como se elas tivessem uma vontade incontrolável de comentar sobre tal coisa e por essa razão não param de falar sobre esse mesmo assunto, não importa a situação. Aliás, se ela não contar para todo mundo o que ela quer contar, ela não se satisfaz e depois que conta para todos o que queria, vai novamente em busca de uma nova informação, provavelmente igualmente chata, e então o ciclo, o vício, se reinicia, se repetindo no mesmo tipo de conversa. Porém, se fossem poucas pessoas fazendo isso, ainda vai lá. Mas parece que esse hábito se espalhou entre nós. Como falei no início, não é difícil encontrar alguém fofocando, comentando sobre esportes e reality shows ou debatendo política por dias falando a mesma coisa. Às vezes nem dias, mas semanas, meses, e você conversa com um, conversa com dois, conversa com 10, e esses indivíduos, por mais que usam palavras diferentes, no fim das contas falam a mesma coisa. A mesma ideia, as mesmas reações, o mesmo tipinho de assunto. E aí você tenta mudar, você tenta direcionar a conversa para algo pelo menos diferente, tenta falar sobre filmes, mas a pessoa não assiste. Tenta comentar sobre um empreendimento que viu por aí, um assunto mais financeiro, e a pessoa não se interessa. Você comenta até sobre coisas simples como culinária, ou o sonho que teve, a piada que escutou, algo que está acontecendo em outro país ou que já aconteceu há muito tempo. Qualquer coisa diferente, como uma curiosidade, uma boa informação ou uma oportunidade, mas a pessoa ou as pessoas que estão na roda parecem mortas, não têm sincronia com você. Então elas te escutam, param para pensar um pouco e lá estão elas, novamente se repetindo como se tivessem um roteiro de fala e precisassem cumprir isso até o fim do dia. Inclusive, essa é a palavra certa, as conversas hoje são roteirizadas, mesmas frases, mesmas ideias, mesmas informações, até as mesmas reações. E quando você busca algo diferente, um assunto variado, elas só respondem: não sei, legal, bacana, sim, entendi. E só. Reality shows, novelas, futebol, política, fofocas é tudo o que a maioria entende. E se você tentar buscar um assunto diferente disso, provavelmente não irão se interessar. E como eu considero isso extremamente desanimador, faça esse vídeo, comento sobre isso para ver se você também acha desanimador ou se curte só falar sobre essas coisas. Afinal, eu já pensei várias vezes se sou eu o problema em querer conversar coisas que a maioria não se interessa. Talvez eu devesse só ficar nos mesmos assuntos de senso comum também, mas simplesmente não dá. Eu não me mantenho nessa conversa, fico olhando para o nada e quando percebo mal presto atenção no que estão falando, porque já escutei a mesma conversa umas 10 vezes. É como falei, é algo roteirizado, repetitivo, entediante na minha opinião. Eu não sinto criatividade nem dinâmica, nem riqueza nas falas e diálogos que persistem por aí. No entanto, veja bem, não estou falando que toda conversa é assim, porque aí sim seria um problema meu. É óbvio que encontro pessoas que também conversam sobre assuntos variados. E normalmente são as melhores conversas, são diálogos mais autênticos, mais informativos, mais interessantes no geral. E quando encontro uma pessoa que me proporciona uma ótima conversa, eu fico até grato. Eu faço questão de manter essa conversa com ela. Porque, na minha opinião, é bem raro encontrar indivíduos que saibam variar nos assuntos. Enfim, era isso. Não sei bem o que esse vídeo representa. Talvez um modo de opinar sobre o assunto e você escutar e depois opinar também, se quiser.
Eu, no caso, realmente ando cada vez mais desanimado com conversas, não vou negar. Cada vez mais estão repetitivas e roteirizadas para mim. Quase que robóticas, como se as pessoas fossem programadas para falar as mesmas coisas. Então sim, eu ando conversando com mais livros do que com pessoas. Entretanto, não sou nenhum eremita também. Há momentos em que encontro uma conversa realmente enriquecedora ou talvez só uma conversa suave, sem segundas intenções, interessante. E são nessas horas que você agradece por se deparar com uma troca de ideias que certamente te trará alívio, diversão e ótimas informações. Bom, os diálogos estão cada vez mais mortos, sem alma. Você percebe claramente que os indivíduos não falam realmente, mas apenas repetem o que escutam, ouviram por aí. Repetem sem criatividade, sem ânimo, o mais do mesmo. Porém, as boas conversas animadas e vivas ainda estão por aí. E certamente um dos momentos mais prazerosos da vida é se deparar e vivenciar conversas memoráveis, que você certamente nunca mais esquecerá.